começar a nossa aula, que já são 8h19, já extrapolei aqui o tempo do início da aula. E aí, da mesma forma, né, quem entrou agora, essa aula já está sendo gravada, então se você quer ter restrição aos seus direitos de imagem, deixe a sua webcam desligada. Em relação ao seu microfone, eu peço a gentileza também que deixe ele desligado. E se tiver qualquer dúvida durante a aula, por favor, pode me interromper, acione seu microfone e pode me interromper a qualquer instante, perguntar. Né? Se eu souber, igual eu falo em sala de aula, se eu souber eu vou responder já na hora, senão na próxima aula a gente fala a respeito. Né? Eu não tenho nenhuma limitação quanto a isso. E no mais, vamos lá, vamos continuar. Eu ainda, na aula de hoje, eu ainda vou perdurar em relação aos 2 PowerPoints que eu coloquei lá no Classroom, então nós vamos falar de intervenção do Estado e vamos falar de Tribunal de Contas, tá? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui, a nossa tela. Olha, tem um galo cantando aí, gente. Quem que mora perto Tem de gente galo? aqui comigo. É meu aí? vizinho. É meu. Meu não, né? Do vizinho. É que eu não coloquei o fone de ouvido. Peraí que eu vou colocar o fone de ouvido. Opa, tá passando. Viu? Era para estar acordando agora, professora, a hora que o galo canta. Ai, não, gente, esse galo, ele canta. Esses dias eu falei assim, nossa, eu vou dormir até mais tarde um pouquinho, né? Eu geralmente levanto antes das 7, todos os dias. Eu me patronizo nisso, né? Mesmo final de semana. Mas estava mais cansada, eu falei, eu vou dormir mais um pouquinho. E aí, aquela sensação de estar... Nossa, falei... O galo cantando, eu falei, não, ainda é muito cedo, o galo tá cantando, né? Aham, cedo. Era quase 10 horas da manhã. E o galo cantando. Esse galo, ele canta, até a tarde ele canta. Então não dá para identificar em termos de horário, assim. Mas eu vou colocar o fone de ouvido aqui. Deixa eu acionar. Esse galo vai cantando, nossa orelha, Tá, né? tá cortando sua fala. Agora deu certo? Conseguiram? Minha fala tá cortando ainda ou não? Peraí. Deixa eu conectar. Ele desconectou. Tá sim, prof, cortando. Galo no... Peraí. Aí, agora eu tô ouvindo vocês. Tá cortando ainda? Não, agora não. Agora não? Então vamos lá. Bom, mesma aula passada, a gente continua falando de organização do Estado, né? Até porque é o tema da nossa aula, é a nomenclatura da nossa aula, e hoje nós vamos falar de intervenção do Estado. A intervenção do Estado, ela é uma medida excepcional do governo, né? Tanto por parte da União quanto por parte do Estado, e ela só vai ser efetivamente admitida em uma hipótese de anormalidade em relação ao Estado. O exemplo mais recente que a gente tem foi a intervenção que ocorreu no estado do Rio de Janeiro. Tá? Assim que o Cabral foi detido, ele foi preso, foi à cárcere privado, o Pezão, que era vice, assume, e só que o Rio de Janeiro, diante da como que eu vou falar, da receptação de
de valores e em questão financeira, né, do desvio financeiro que houve no Rio de Janeiro, houve um colapso em termos financeiros e em termos governamentais. E aí, diante disso, o governo federal se viu na necessidade de uma intervenção para organizar aquele estado, tá? Quando a gente fala em intervenção, o objetivo, né, da intervenção é retirar a autonomia do ente, né? A gente falou em sala de aula lá que todo ente federativo ele tem autogoverno, autoadministração, e aí essas funções e autonomia do próprio governo, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, ela é mitigada. No caso da intervenção, ele perde a autonomia de autogoverno, tá? E esse autogoverno ele passa a ser instituído pelo interventor, que pode ser uma terceira pessoa, ou ainda que seja pelo próprio governador ou pelo próprio prefeito no município, desde que ele siga o passo a passo do decreto da intervenção, tá? Então, eu posso ter, né, a gente vai ver mais à frente, que é uma das características, que eu posso ter um interventor, ou seja, uma terceira pessoa, né, um preposto daquele que deferiu a intervenção, seja do presidente da República, seja do governador do estado. Então, eu posso ter esse preposto ou eu posso utilizar do próprio governo no estado ou no município, mas desde que ele siga as regras, né, do decreto da intervenção. O que vocês têm que ter em mente? Quando a gente fala em intervenção, para a gente utilizar de forma análoga, é como se fosse uma recuperação judicial. Então, você para as atividades da empresa e você cria um programa de recuperação. Então, você tem a postergação de pagamento de algumas contas, você consegue, é como se você conseguisse um fôlego para mais na frente você retomar a atividade normal, né? Na fase que a gente está agora, de calamidade pública, o que acontece? Agora a gente também está numa fase de, tem algumas medidas que a gente precisa tomar, porque senão a gente não vai conseguir ultrapassar esse momento. Então, o governo, ele instituiu a calamidade pública, passou pela Câmara e pelo Senado, autorizando, e aí, neste período aqui, tem a possibilidade de tomadas de algumas decisões, a permissão de algumas tomadas de decisões que, se fosse em estado normal de temperatura e pressão, isso não ia acontecer, né? E na intervenção é a mesma coisa. Num período de intervenção, algumas medidas são tomadas no intuito de reorganizar a casa, para que mais à frente, a hora que termine o prazo da intervenção, tenha condições de seguir sem maiores complicações, tá? Eu falei que é uma medida excepcional, e tratando-se de medida excepcional, admite-se tão somente nas hipóteses da Constituição. Essas hipóteses, elas são taxativas, ou seja, elas não podem ser alteradas, eu não posso utilizar de forma análoga. Obrigatoriamente, para que seja efetuada a intervenção, tem que constar lá no artigo da Constituição, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o artigo da Constituição para vocês. Espera aí. Tá aqui, ó. Lá no artigo 34, ó, ela vai falar o seguinte, ó, que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal. Essa é a regra, né? Cada um tem seu autogoverno. Agora, se houver a necessidade de manter a integridade nacional,
repelir invasão estrangeira da unidade da federação, por termo a grave comprometimento da ordem pública, garantir o livre exercício de qualquer dos poderes da unidade, reorganizar as finanças da federação que aí ela vai suspender o pagamento de dívida, deixar de entregar aos municípios receita tributária, prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais ainda, ó, forma republicana, direito da pessoa, autonomia municipal, prestação de conta da administração pública e aplicação do mínimo exigido na receita resultante de impostos e tal, que é aquele controle da lei de responsabilidade fiscal, tá? Isso tá lá, ó, no artigo 34, ok? Aí voltando aqui. Então, o artigo, ele é específico, tá? Ele é específico. Então, não há que se falar em intervenção em qualquer uma das situações que não estejam lá, tá bom? Mas antes de intervir, cabe ao Estado, e aqui quando eu estou falando de Estado, aqui eu estou falando tanto da União quanto dos Estados-membros, tá? Que são os dois entes que podem atuar e pode intervir, né? A União no caso dos estados e os estados no caso dos municípios. Isso está no artigo 35, tá, gente? Bom, antes de intervir, antes de efetuar a intervenção no estado ou no município, cabe, neste caso aqui eu coloquei efetivamente em relação à União. Então, o presidente da República, ele precisa, antes de decretar a intervenção, de assinar lá, da canetada, ele precisa ouvir o Conselho da República e precisa ouvir o Conselho da Defesa Nacional. Mas o ouvir aqui, em que pese seja uma obrigatoriedade ele ouvir ambos os conselhos, a decisão dele não precisa ser vinculativa ao parecer desses conselhos, tá? Se os conselhos entenderem que não cabe a intervenção e o presidente da República, com outros subsídios, entender que sim, cabe a intervenção, se estiver no rol da Constituição, ele pode fazer independente da decisão dos conselhos, tá? Então, o que acontece? Em que pese o presidente tenha que ouvir os conselhos, é uma obrigatoriedade, a oitiva desses conselhos, a decisão dele, ó, não é vinculativa, tá? Ele não precisa seguir o parecer dos conselhos. Ele tem que ouvir os conselhos? Tem que ouvir os conselhos. Mas ele pode tomar a decisão contrária àquilo que o conselho falou? Pode também, tá bom? Agora tem uma exceção em relação a isso. Se o pedido da intervenção for realizada pelo STF, o STF que pediu a intervenção, né, entra com pedido da intervenção para o presidente da República. Entendam que só o presidente da República e o governador, se ele não delegou essa função, né, só cabe tanto ao presidente quanto ao governador decretar a intervenção. Mas esse pedido de intervenção, ela pode partir, seja do Congresso Nacional, pode partir da Câmara Legislativa, pode partir dos tribunais de justiça, do STF, que é o nosso órgão máximo da justiça. Então, quando essa intervenção ela é requerida pelo STF, nessa situação, o conselho, o parecer do Conselho da República e da Defesa, ele é sim vinculativo, tá? Então, ó, em regra, o presidente da República vai ouvir os conselhos e essa decisão não é vinculativa. Ele pode tomar uma decisão sem o parecer, ok? Professora? Fala, amor. Eu não entendi essa que você falou que o presidente da República, eu peguei meio por meio, antes dele decidir qualquer decisão, ele precisa ouvir o conselho?
Sim. É isso? O que acontece? Antes dele canetar e dizer que o Estado vai sofrer intervenção, ele precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa, tá? Ele precisa ouvir, mas a decisão dele tem que ser vinculativa a esse parecer? Não, tá? Ele pode decidir pela intervenção, mesmo contrariando o parecer dos conselhos, ok? Ok. Agora, se a intervenção foi requerida pelo STF, se o STF, que pediu que aquele Estado sofresse a intervenção, aí sim o parecer do Conselho, tanto da República quanto da Defesa Nacional, ela deve ser vinculada. Ok? Ok. Então vamos em frente. Deixa eu tirar isso. Professora, uma dúvida. Oi, diga. Tem como fazer uma intervenção na União? Não. Até porque a gente não tem um órgão acima da União que possa fazer. Não constitucionalmente, né? Então, só que não há intervenção que não seja constitucional, né? Então, a própria Constituição colocou. Então, você tem a União que vai estar limitando o Estado e o Estado vai estar limitando o município. Era bom, né? Se tivesse alguém ou algum órgão que pudesse intervir na União Federal e falar assim, ó, para com tudo isso e vamos reorganizar, vamos dar um tempo, vamos, né, para voltar à organização da casa. Não, mas não tem. Obrigado. Constitucionalmente não tem. E aí, o que acontece? Eu posso ter a ocasião de uma intervenção na União? Na verdade, não seria uma intervenção. A gente pode considerar nessa situação quase que um golpe de Estado, tá? Aí você obsta e você tira o autogoverno da União. Mas aí é uma outra situação em que não entra nos patamares do que a gente está estudando, tá bom? Mas, abrindo um parênteses, creio eu que hoje, no momento que a gente se encontra, não por conta da calamidade, mas da estrutura, não teria espaço para uma situação dessa, assim, como a gente teve lá em 64, um golpe dos militares para tomada do poder e... Sofia, esse negócio tá parecendo uma motosserra, sei lá, é do seu? Aqui. Só tá o meu... E aí é do vizinho, gente. Eu não tenho como tirar. Tá. Não, só para saber. Então, né? Acho que o galo sumiu. Volta o galo aí, professora. O galo tava melhor, né? O galo tava. Oi, Subene, você levantou a mão? Professora, tá falhando também, tá falhando. Você tá falando, tá falhando. Aqui não tá falhando, não. Que acontece? É que o microfone vai para aquele que fala. Então, às vezes, se eu estiver falando e alguém fala junto comigo, no caso eu e a Michelle brincando, fica as duas vozes. E aí, por isso que às vezes você dá a sensação de estar falhando. Tá? Mas então, a motosserra está tocando aqui e, enfim, eu não tenho como tirá-la. No outro sistema, a gente abafa todos os ruídos que tem fora. Até eu consigo fazê-lo a hora que na edição do vídeo. Mas aí, nesse caso, não vou fazer, não. Mas não é aqui também, né? Só quando eu salvo o vídeo e tudo. Né? Professora, tá chato. Não, nada não. Oi? Nada não. Pode continuar. Fala, Carlos. Pode falar. Vamos encerrar, professora. Então tá. Não, é porque tá aparecendo para mim aqui. Hein? Para mim tá aparecendo Montserrat Carlos. Exatamente. Então, Carlos é mais fácil de eu falar do que Montserrat. Acabou de falar, professora. Né? Então, é o seguinte, eu queria que mostrasse o slide passado, mas tem tudo aqui no meu computador, então não precisa. Então tá joia. Não, é o que vocês já têm. Eu vou buscar fazer assim, tá? Como todas as aulas, para facilitar, para não ficar só a minha cara na tela explicando, eu vou disponibilizar antes da aula
já lá no Classroom, já o PowerPoint, tá bom? Em relação à aula que eu vou ministrar. Que aí vocês, pelo menos, o PowerPoint vocês já têm, já é um facilitador. Mas vamos lá. Então, professora. Ó, oi. É porque eu, assim, peguei isso, já tinha, assim, dado umas explicações. Eu, na realidade, estou voando nas primeiras explicações. Aí você vai mandar lá para a gente poder... Já está lá. Tá. Tá? O slide já está lá. O que ainda não me autorizaram foi liberar a aula gravada. Tá? Uhum. Tá gravando, porque eles estão identificando se a gente vai colocar no YouTube, ou vai colocar em algum outro sistema, ou vai direto para o AVA. Então, isso ainda não foi determinado pela coordenação. Então, assim, ó, eu já editei os vídeos, tá tudo certinho já com as minhas aulas. A hora que eles falarem, eu libero para vocês, tá bom? Uhum. Pois bem, então, a intervenção federal, ela importa como um elemento de estabilização, né? Ela vai segurar a solução de conflito nesse período. Então, o Estado, ele tá passando, né? Perpassando por um período de instabilidade. E aí... Mas não pensem os senhores que é uma estabilidade, uma pequena estabilidade. Não. É realmente um ponto de não ter poder de governo, tá? Não conseguir governar o Estado, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, que além do autogoverno, ausência de autogoverno, a Força Nacional também foi às ruas com o Exército para controlar a bagunça que estava no Rio, efetivamente, né? Falando de forma muito simplista, né? Então, estava efetivamente um balaio de gato, e aí houve a necessidade de intervir para se reorganizar, tá? A intervenção é um instrumento de defesa da Constituição, então, nesse intuito também assim, ó, é um resguardo de que aquele Estado ele não vai entrar em colapso tamanho, inclusive para não ter a vontade de eu vou separar do Brasil, que é algo que os estados não cabe aos estados fazê-lo, né? O Estado não tem soberania para falar não, eu vou ser independente, eu vou me libertar do Brasil. Então ele não pode fazê-lo. E o que se busca é defesa dessa instituição democrática, em que pese a gente tem a autonomia dos estados frente à União, mas precisa ter um equilíbrio, né, entre União, estados e municípios, né? E aí eu volto a dizer, ainda que ele tenha o autogoverno, mas elas têm interligações entre si, tá? Bom, a intervenção, eu até mostrei o artigo 34, o artigo 35 também vai falar em relação à intervenção. Vamos lá, para o artigo antes de... No artigo 35, deixa eu tirar isso daqui. No artigo 35, ó, é a intervenção do Estado, tá? Então, o Estado não intervirá em seus municípios, nem a União nos municípios localizados em territórios federal, exceto, né? Então, se o Estado, se o município deixar de ser paga sem motivo de auto por 2 anos, a dívida fundada, não forem prestadas contas devidas na forma da lei, não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal, né? O Tribunal de Justiça der provimento a uma representação para assegurar essa observância. Então, qualquer uma dessas situações, ó, o 34 trata-se da União intervindo nos estados e no Distrito Federal, e no 35 é em relação à intervenção dos estados nos municípios, tá? E aí a União, ela vai agir em nome da... No 34 é o quê? 34 é a intervenção da União
nos estados e no 35 é dos estados nos municípios. Ok, obrigada. Não por isso. Então, a União ela vai agir em nome da federação. Quem representa a União para essa tomada da decisão é o presidente da República, tá? E ela só pode fazer, a União só vai poder fazer em relação aos estados ou no Distrito Federal, cabe à União intervir, e nos municípios localizados nos territórios federais. O que a gente tem que ter em mente hoje? Hoje não há mais municípios em territórios federais. Antes da Constituição de 88, a gente tinha Fernando de Noronha, que era um território federal, mas a partir da Constituição de 88, Fernando de Noronha é incorporado ao estado do Pernambuco, tá? Então, hoje, essa questão de municípios localizados em territórios federais, não se tem mais, tá? Então, cabe à União, estados e DF, e no caso dos estados, nos seus municípios, né? Oi? Eu não entendi esse parênteses seu aí. Considera-se que todos estão intervindo. Como assim? O que acontece? Quem está agindo é a União, mas ela o faz como se todos os outros estados estivessem intervindo naquele estado. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu falar de forma mais fácil. No estado do Rio de Janeiro, a gente teve a intervenção por parte da União, certo? A União que está fazendo. Mas é como a União, ela está representando não só a União, como todos os outros estados membros. Então, é como se tivesse Mato Grosso, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Pernambuco, todos os outros estados estivessem intervindo no Rio de Janeiro. Tá? Só que quem que faz? A União. Ela vai estar representando toda a federação. Certo? Certo, entendi, prof. Entendeu? Professora, tem uma dúvida. Diga, Montserrat. Então quer dizer que é impossível intervir nos municípios? Não, não foi isso que eu disse, não. Não, é porque estou vendo escrito na tela. Tá aqui, ó. A União não pode intervir nos municípios. Porque o artigo 35 da Constituição, olha lá, ó, vamos voltar para o artigo 35. Lá no artigo 35, ó, quem intervém nos municípios é o Estado. Tá? Então, a União não vai intervir. Vamos supor, Cuiabá deixa de executar qualquer uma dessas ações aqui, ó, que está no rol do artigo 35. A União pode intervir em Cuiabá? Não. A União não pode intervir em Cuiabá. Quem que vai intervir em Cuiabá? O governo do estado de Mato Grosso. Tá? O Mauro Mendes que vai assinar e vai canetar a possibilidade de intervenção de Cuiabá. De Cuiabá, de Santo Antônio, de Chapada, de Poconé, de qualquer um dos municípios dentro do estado. Quem vai ter o poder da caneta, neste caso, né, a gente ouviu bastante esse poder da caneta essa semana, quem vai ter o poder da caneta é o governador do estado, que neste caso é o Mauro Mendes. Tá? Então, a União, ela só tem o poder, está lá no artigo 34, vamos para o artigo 34 aqui. Deixa eu tirar essa tela. No artigo 34, ó, a União, ela só intervirá nos estados e no Distrito Federal. E ela poderia intervir em estados que faz parte do território federal, que hoje a gente não tem nenhum. Entendeu? Hoje a gente não tem mais nenhum. Então, quando fala aqui, ó, impossibilidade de intervir no município. Então, a União, ela jamais pode intervir em Cuiabá ou qualquer outro município. Quando eu falei Rio de Janeiro, a gente está falando do Rio de Janeiro Estado. Então, é todo o Estado.
Não é só o Rio de Janeiro capital, tá? Quando houve a intervenção da União, foi no estado todo, não foi só lá na capital. Foi no estado do Rio, tá bom? Me fiz entender? Beleza? Então tá. Mas no Estado Federal, né, professora? Você falou agora. Sim, a União vai intervir no estado. E aí, num estado membro, seja... Eu dei o exemplo do Rio como estado, mas poderia ser São Paulo, poderia ser Minas, poderia ser Mato Grosso. E aí, quando vocês pensarem da intervenção da União, é no estado inteiro, em todos os municípios que comporta ele, o estado inteiro. Agora, e o estado? O estado vai intervir em um município específico dentro do seu estado. Então, por isso que o governo do estado de Mato Grosso possa vir intervir, seja em Cuiabá, seja em Várzea Grande, seja em Poconé, seja em Araputanga, seja Sinop, Sorriso, qualquer um desses municípios que não se adequou lá ao artigo 35, tá? Quem são as partes na intervenção, né? Quem são as partes na intervenção? Professora. O sujeito... Oi? Desculpa, não sei se ela já falou, mas é porque eu cheguei aqui um pouquinho atrasado. É Carlos que está falando. Liga, Carlos. A senhora poderia me dizer em qual caso Esse é o presidente... Carlos. Só um pouquinho. Esse é o Carlos, outro é o Monserrat. Então tá. Diga, Carlos. Em qual caso? Então, em qual caso o presidente ele poderia fazer uma intervenção por iniciativa da Presidência da República? Bom, se o Estado, na verdade, assim, ó, a gente tem duas possibilidades, tem a intervenção, se o Estado incorreu em qualquer uma do rol taxativo do artigo 34, o presidente da República, ele pode acionar e fazer, na verdade, o pedido de intervenção, tá? E aí vai passar pelos conselhos, e aí ele pode decretar a intervenção. Assim como o STF também pode fazê-lo, o Congresso Nacional também pode fazer, desde que aquele Estado esteja incorrendo nos moldes do artigo 34. Certo. Tá? Obrigado. Assim como os municípios, se estiverem incorrendo nos moldes do artigo 35, esse pedido pode surgir não só do governador do estado, né? Pode surgir do TJ, do Tribunal de Justiça, pode surgir da Assembleia Legislativa, tá bom? Tá bom, professora, obrigado. Imagina, não por isso. Então, ó, o sujeito ativo, no caso aqui, eu estou centralizando a intervenção federal, tá? Então, é da União para os Estados-membros. Mas é o mesmo aporte do Estado para o município, tá bom? Então, o sujeito ativo aqui, neste caso, é a União, em nome da República Federativa do Brasil, e o sujeito passivo vai ser o Estado, tá? Aqui vai estar o município localizado em território federal, mas como eu já falei antes, hoje a gente não tem mais nenhum território, não tem nenhum município mais em território federal. Então, o que comporta aqui é o Estado e o Distrito Federal, tá? Quem que vai materializar isso? No caso da União, é o presidente da República. No caso do Estado, o governador, tá bom? A decretação da competência é uma responsabilidade, uma competência privativa do executivo, tá? Isso quer dizer que nem o legislativo, nem o judiciário pode decretar a intervenção. Eles podem requerer a intervenção, mas não são eles que vão decretar, tá? Nem o legislativo, nem o judiciário. Isso é competência privativa. Oi. Na intervenção que você falou aí, federal, no caso, a União é o presidente da República, né? E o outro governo que você falou a intervenção onde? Na intervenção do Estado para o município. Aí é o governador.
O governador. Então, Do aqui estado para o município, a intervenção é o governador. sim, Ah, o tá. sujeito é o agente materializador é o governador. Então, na intervenção federal, que é da União para os estados, é o presidente da República. Ah, tá. E na intervenção do estado para o município, o agente materializador é o governador. Certo? E aí, assim, ó, os poderes legislativo e judiciário, eles não podem decretar essa intervenção. Quem vai decretar, gente, é só o executivo, na pessoa do presidente ou do governador, ok? A natureza jurídica dessa intervenção, quando a gente fala em intervenção aqui, é um ato político administrativo e ele tem caráter constitucional, tá? Ele não está pautado em qualquer outra legislação que não seja a Constituição Federal, tá? Deve obedecer com rigor o artigo 34, 35 da Constituição Federal. E aí, ó, compete privativamente no caso da União, da intervenção federal, e no caso da intervenção estadual, compete privativamente ao governador. O que se difere de uma competência privativa de uma competência exclusiva? Estou perguntando. Hein? O que vocês, se eu estivesse perguntando na prova, o que difere da competência privativa e a competência exclusiva? Não sei. Quem falou não sei? Nem eu, professora, não sei. Eu posso responder de novo? Não, né? Ai, não vale, Adriana, você já sabe. Vamos lá, gente. Não sabe, a gente falou isso em sala. E pessoalmente. Então vamos lá, né? Já que ninguém... Eu gravei na sala, tá, professora? Para deixar claro isso, eu gravei no dia que a senhora falou na sala. Tá vendo? Então tá, ó. Quando a gente fala em competência privativa e exclusiva, o ponto aqui, ó, chave, é da competência que eu posso delegar e que é indelegável. Então, quando eu falo em competência privativa, entendeu? Cabe ao presidente da República fazer. Mas essa competência ele pode delegar, ele pode mandar outro fazer. Tá? Então, ele pode decretar e executar a intervenção, mas ele pode passar a alguém. Então, esse fato dele atribuir este poder de executar a intervenção a um terceiro, ele está delegando a competência dele. E aí ele o faz com um preposto, por intermédio de um interventor. Ele pode delegar. Sempre que vocês ouvirem competência privativa, é que essa competência ele pode delegar, ele pode passar a um terceiro para fazê-lo. Agora, se a competência é exclusiva, né, se for exclusiva, essa competência é tão somente daquele ente ou daquela pessoa que tem este encargo. Tá? Então, se falasse aqui, o presidente da República compete exclusivamente decretar e executar a intervenção, o presidente da República, no auto da intervenção, se fosse necessário um interventor, ele seria o interventor. Ele não poderia passar essa função para uma terceira pessoa. Tá? Então, privativamente, ela é delegável. E exclusiva, ela é indelegável. Anotem aí para vocês não esquecerem. Porque isso acaba, o fato de ser privativa e exclusiva acaba impactando em várias situações de outros tipos de competência, tanto material legislativa, que a gente até comentou algumas coisas em sala, tá bom? Então, cabe ele decretar e executar essa intervenção. Ele pode decretar de forma espontânea, quando solicitado, né? Quando ele o faz de forma espontânea, ele pode seguir a discricionariedade. O que é isso? Né?
questão da conveniência e oportunidade. São dois princípios do direito administrativo, tá? Isso está lá na Constituição também, a partir do artigo 37, se eu não me engano. Então, ele precisa, no caso da discricionalidade, ele vai o fazer de acordo com a conveniência e oportunidade. Só que é o seguinte, ele precisa agir com base lá no artigo 34 da Constituição. Se ele não o fizer, se ele decretar a intervenção e não estiver fechado no artigo 34, se não constar das hipóteses do artigo 34, ele pode incorrer no crime de responsabilidade, ok? Então, assim, ó, o presidente da República, quando solicitado, né, ele pode intervir, decretar a intervenção? Pode, só que ele tem que obedecer o artigo 34, né, o rol lá do artigo 34. Se ele não o fizer, ele pode incorrer no crime de responsabilidade, ok? E quando ele for, ó, requisitado. Então, quando a gente fala aqui, ó, requisitado, a gente tem o pedido, a exemplo, do STF, tá? Quando o STF faz o pedido, ele está sendo requisitado. Quando que ele é solicitado, professora? Quando o próprio Estado o faz. Então, suponhamos que o Estado do Rio vira para o presidente e fala assim, ó, eu preciso que seja decretada a intervenção. Intervenha no meu Estado para que volte à normalidade a posteriori à intervenção federal. Ele está sendo solicitado que decrete-se a intervenção. Foi o que o Estado, foi o que a União fez com a calamidade pública. A calamidade pública foi solicitada, o governo, né, neste caso, quem decreta a calamidade pública não é o executivo, é o legislativo. Então, o que o presidente fez? Ele solicitou ao Congresso que decretasse calamidade pública. Ele fez a solicitação. Se tivesse partido do STF, por exemplo, a decretação de calamidade pública para o Congresso Nacional é requisição, ok? Me fiz entender? Quando o próprio Estado pede que seja decretada a intervenção, trata-se de solicitação. Quando outros órgãos requerem essa decretação, é requisição, é requisitar, tá? Da mesma forma, se a solicitação, o presidente tem a faculdade de decretar a intervenção ou não, no caso da requisição, ele é obrigado, tá? Ele é obrigado, desde que esteja nos termos do artigo 34, ele é obrigado a decretar. De qualquer forma, tanto nenhum quanto o outro, se ele não obedecer às regras do artigo 34, ele incorrerá nas regras de responsabilidade, no crime de responsabilidade, e crime de responsabilidade, a admissibilidade é pela Câmara e o julgamento é feito pelo Senado Federal, tá bom? É o mesmo trâmite que a gente tem como um processo de impeachment, tá bom? O impeachment pode... Oi. Só um minutinho. Quando o Estado pede solicitação e quando o outro pede é o quê? Eu não entendi, professora. Só volta para mim, por favor. Requisição. Requisição. Tá. E quem que pede requisição? Pode ser o STF, né? Que foi um dos exemplos que eu coloquei no slide anteriores. Pode ser o TJ, pode ser o próprio Congresso Nacional, pode partir da Assembleia Legislativa no Estado, tá? Sempre que a solicitação, ela parte do próprio governo do Estado para a União, ou do governo do município para o Estado. Quando parte de outros pares, que seria assim, ó, do judiciário ou do legislativo, aí trata-se de requisição, tá?
E aí, se estiver dentro do rol do artigo 34 ou do artigo 35, se for federal ou estadual, cabe, seja ao presidente, seja ao governador, decretar a intervenção, tá? Agora, se for solicitação, se o Estado solicitou ou se o município solicitou, aí tanto o presidente quanto o governador, eles têm a discricionalidade para intervir ou não, tá bom? Prof, então eu posso dizer que se for do executivo será solicitação e se for do legislativo e judiciário será requisição? Pode. Isso aí. Agora ficou uma parte para trás que eu comecei a escrever e a senhora mudou de assunto sobre essa questão da discricionalidade. Nariedade. Questão dessa espontânea. Qual seria a espontânea e qual seria o contrário da espontânea? Então, ó, a intervenção espontânea é quando o presidente ou o governador, ele é solicitado. Certo? Quando eu tenho a solicitação por parte do executivo ao presidente ou ao governador, eu tenho solicitação. E aí essa intervenção é espontânea. O presidente ou o governador pode ou não intervir. Tá? Ele tem a faculdade em intervir ou não. Agora, quando ele é requisitado... Isso que é discricionalidade? Não. A discricionariedade aqui é um princípio lá do direito administrativo. E quando que o executivo vai utilizar da discricionalidade? O ponto-chave aqui, ele vai identificar se é conveniente ao Estado e se tem efetivamente oportunidade de intervenção. Então, além de estar lá no rol do artigo 34 ou do artigo 35, de acordo com se for federal ou estadual, o presidente e o governador vai entender se é conveniente intervir no Estado. Entendeu? Isso aqui vem lá do direito administrativo, nem é do direito constitucional. Mas se é conveniente para a União intervir naquele Estado? Isso que é discricionariedade. Isso. A discricionalidade, ela está ligada com a conveniência e oportunidade. É que a senhora escreve tão bonito aí que não dá para entender. Vou escrever feio, se for assim, para vocês entenderem. Coloca um monte de palavras assim, que eu falo pra senhora, a senhora fala lá igual os anos 1800. Oh. Tem hora? Não, só tem hora. É, né? Então, Agora deu. Não, mas se tiver dúvida, não deixa persistir a dúvida, não. Vamos conversando. Professora. Oi. Deixa eu te perguntar, esses aí que a gente está estudando agora, é continuidade daquele que você parou ou já é outro? Aqui está dentro, na verdade, ali está dentro daquele tema, tá? De organização dos poderes. Uhum. Mas ali em sala de aula, a gente estava falando da repartição de competência, acho que legislativa, se eu não me engano. E a gente vai retomar aquilo lá na nossa próxima aula, com mais aprofundando ainda a repartição de competência administrativa, tá? Mas isso aqui faz parte lá da nossa matéria. Que acontece? A turma do noturno, antes da gente ter essa quarentena, me questionou sobre a matéria e tal, e eles alegaram que não estavam entendendo e que meu conteúdo não estava dentro do material que vocês têm no AVA. E aí uma aluna foi e me mandou o material e tudo, e na verdade, toda a matéria que eu dei em sala de aula e até agora, tá tudo dentro daquele material que vocês têm lá no portal do aluno, disponível. Se vocês olharem aquele material lá, intervenção, se eu não me engano, vai estar no módulo 3, tá? E em relação à matéria da sala, eu estou no módulo 4 já, tá bom? Então, toda a matéria, ela está incorporada dentro daquele material, tá bom? Professora, dá licença, só um minuto.
não tá dentro do AVA, não, porque de repente o pessoal vai procurar no AVA e no AVA. Eu não sei, acho que é no portal do aluno, né? No portal do aluno, quando fala sobre todas as matérias que tem lá, vai ter lá várias matérias de ajuda e tudo mais. Então, assim, porque dentro do AVA hoje tem um outro já, tá? É então, verdade, assim, no AVA. porque senão o pessoal vai confundir. Tá bom? Então tá. Gente, então, ó, é lá no portal do aluno. Vocês vão ter material lá, se eu não me engano, vai até o módulo 8, tá? E eu, em termos de matéria, eu tô no módulo 4, tá bom? E intervenção, se eu não me engano, tá no finalzinho do módulo 3 ou já tá no módulo 4 também, tá bom? E aí, ambos os casos eu falei, vai ser julgado perante o Senado e a admissibilidade inicial é da Câmara, tá bom? Hipótese aqui, eu já falei até do artigo, né? Visa manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira. Cuidado principal aqui dos princípios federativos, né? E a ideia é pôr termo a um grave comprometimento da ordem pública. O negócio está tão bagunçado, que precisa de um terceiro vir falar assim, não, vamos parar, vamos reorganizar a casa para depois ter um caminho mais tranquilo, tá? Então, o grande objetivo, é garantir o livre exercício de qualquer um dos poderes. Então, se tem qualquer óbice, às vezes, o executivo, ele vem tentando trabalhar, mas o próprio legislativo e o judiciário obsta, né? Seja por conta da lei de responsabilidade fiscal, seja em decorrência do não recebimento de todos os impostos que lhes são devidos, e assim incorrendo na possibilidade de intervenção. Não se esqueçam que, para a intervenção no Estado, obrigatoriamente, tem que incorrer no artigo 34, e para a intervenção no município tem que estar nas alíneas lá do artigo 35, tá? Quando se faz a intervenção, quais medidas que ocorrem, né? Então, eu tenho suspensão do pagamento de dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, motivo de força maior, ou esse Estado deixou de entregar aos municípios a receita tributária fixada na Constituição, ou ainda proteger a própria ordem constitucional. Em qualquer uma dessas situações aqui, deve a União intervir no intuito de reorganizar principalmente as finanças daquele Estado, tá? Então, volto a dizer, é um rol taxativo, então, incorrendo em qualquer uma daquelas situações, tem a possibilidade do presidente da República intervir e tem a possibilidade, no caso do artigo 35, do governador intervir. Aqui é ipsilíteres do artigo, então os princípios constitucionais que vão ser resguardados com a intervenção é a forma republicana, o sistema representativo e o regime democrático, né? Os direitos da pessoa humana, principalmente a dignidade da pessoa humana, a autonomia municipal, aqui tratando-se de municípios, né? Ou autonomia do Estado, a prestação de contas da administração, ou seja, tanto Estado quanto município tem que prestar conta dos seus gastos. Então, se não está o fazendo, ou seja por conta do desvio, ou seja por conta de não recebimento, tem que se identificar o porquê que não está se fazendo essa prestação. E outra, aplicar ainda o mínimo exigido da Receita, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai criar empecilhos, né? Então, eu só posso ter o gasto de 70% da minha receita com folha de pagamento, né? Eu não posso gastar mais do que 25% com saúde, 25% com educação. É claro que eu estou falando de forma aleatória. A lei de responsabilidade fiscal vai ser diferente tanto para a União quanto para os estados quanto para os municípios, né? Mas eu tenho limitadores, né? O fato de hoje a União ter sido decretado calamidade pública também possibilita que a União gaste mais com saúde do que estava determinado lá pela Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, no caso da intervenção, eu também tenho esse reencontro de contas
para se organizar de forma financeira e depois o Estado conseguir ganhar aquele fôlego e seguir de forma mais tranquila, tá? Os pressupostos formais, né? O que eu preciso, né? Para efetivamente decretar essa intervenção. Então, o primeiro ponto, ó, é a amplitude, é o território, tá bom? Então, no caso da União, vai ser decretada no Estado, e no caso da intervenção do Estado para o município, tão somente ao município. E aí, o que acontece? A decretação dessa intervenção, ela vai deixar claro quais são os órgãos que vai sofrer essa intervenção, tá? Quem vai sofrer intervenção? Vai ser só o Poder Executivo, né? Então, o decreto que demonstra a intervenção, ele deixa claro, tá? Porque não necessariamente eu preciso intervir em todos os órgãos. Porque se o Legislativo tá caminhando bem, eu não vou precisar intervir nele, mas tão somente o Executivo, né? E assim, ele deixa claro, né? O que vocês têm que ter em mente é que o decreto que institui a intervenção, ele tem que ser claro, desde a amplitude, o prazo. Eu tenho prazo determinado para acontecer a intervenção. Ele tem prazo para iniciar e prazo para terminar. Em que pese, esse prazo ele pode ser majorado ou pode ser minorado. Ele pode ser maior ou menor, né? No caso do Rio de Janeiro, a intervenção foi até determinada data, e aí, antes mesmo de vencer, pediu-se prorrogação da data dessa intervenção. E aí estendeu-se um pouco mais essa intervenção. Agora, pode acontecer do interventor estar lá, fazer um bom trabalho, a coisa fluir de forma muito positiva, em que eu não precise do prazo total que está lá no decreto instituidor da intervenção. E aí eu posso diminuir esse prazo, tá? Outro ponto é que tem as condições de execução. O interventor... né? Antes de você passar para o próximo ponto, fala um pouco sobre essa questão do objetivo do prazo. Aqui, ó, que você fala, previsão do prazo é uma forma de evitar a retirada. Como assim? O que acontece? Por que eu tenho que determinar um prazo? Então, suponhamos que a gente colocou o prazo de janeiro, a nossa calamidade pública está até dezembro, tá? A decretação da calamidade pública está até dezembro. Então, até dezembro, a gente está certo que pode ocorrer algumas situações que está fora, né, do nosso ordenamento jurídico normal. No caso da intervenção, por que eu tenho um prazo determinado? Porque eu tenho um prazo específico. Primeiro, para que aquele órgão que está sofrendo a intervenção não tenta tirar o interventor, porque eu já tenho um prazo determinado. Naquele período, eu já tenho ciência de que eu vou perder, no caso aqui, o autogoverno. Então, se foi decretado, suponhamos, de julho a dezembro, eu sei que até dezembro eu tenho uma intervenção lá. Eu não vou ter medidas constitucionais para eu retirar esse interventor antes do prazo decretado, a não ser que o próprio, neste caso aqui da União, o próprio presidente diminua esse prazo. Fora isso, não há que se falar de retirada do interventor lá do Estado nesse período, tá? Então, por isso que fala assim, ó, determina-se esse prazo para evitar a retirada da autonomia sem a consequente retomada desta pelo ente em que sofreu a intervenção. Então, o que vai acontecer? Quando está terminando esse prazo, o interventor ele vai repassando ao Estado novamente este autogoverno, entendeu? Ele não sai de lá do nada, ó, acabou, né? Quer ver? Pensa assim, quando a gente tem a transição de governo, muda o governador ou muda o presidente da república e tal, logo depois das eleições, você tem um período de transição, certo? Você vai estar repassando aquele que está entrando, mesmo no serviço, né? Quando a gente muda de função, e aí vai chegar alguém na nossa função, a gente vai para uma outra função, você repassa
né, o seu conhecimento daquela função que você exerce é um terceiro. Então, isso também, essa questão do prazo, é inclusive para ter essa transição, para você repassar àquele que sofreu a intervenção, o que está acontecendo, como que está ficando, para ele retomar o poder, tá? Me fiz entender? Sim, agora sim. É porque eu não anoto o que a senhora escreve, eu anoto o que eu entendo. E beleza, aí, isso aí. entendeu? Não, tranquilo. Não, mas pode me interromper mesmo, fica super à vontade. Nas condições de execução, então, o decreto ele é que dá o norte, é o decreto que vai determinar quais são os atos de intervenção. Então, o interventor não vai chegar lá e agir por conta própria. Não. Ele vai ter no decreto toda a base do que ele tem que fazer. Tá? Vai estar determinado no decreto o que ele tem que fazer. Se for em relação às finanças, qual é o passo a passo que ele tem que executar para retomar a organização dessas finanças. Tá? Então, é como se fosse o decreto de intervenção, é como se ele faz lei para o interventor. Tá? São as normas que o interventor tem que seguir. Né? O interventor, eu já falei isso, ele é um preposto do presidente, ele pode ser uma terceira pessoa, né? Diferente daquela que está em execução já lá no estado ou no município, ou, em contrapartida, às vezes, né, a coisa não está tão feia assim, e aí o presidente ou o governador utiliza das próprias pessoas que estão no governo para fazer utilizar da intervenção e seguir o passo a passo do decreto da intervenção. Tá? Então, pode o presidente delegar a um preposto, a uma terceira pessoa, a execução da intervenção, mas ele também pode utilizar do próprio governo que está posto para executar a intervenção, desde que este governo siga passo a passo lá o decreto da intervenção. Aqui, eu coloquei como importante aqui, que cabe dizer que essa autoridade ela agirá política e administrativamente em nome da União e seus atos, né? No caso aqui, trata-se do interventor, tá? O interventor ele vai agir política e administrativamente em nome da União. E aí, o que vai acontecer? Se os atos deste interventor causar qualquer dano ao cidadão, ele vai ser imputado à União, tá? Desde que esses atos praticados pelo interventor estejam instituídos no decreto de intervenção. Então, se o interventor praticar qualquer ato que esteja determinado no decreto de intervenção, a responsabilidade por estes danos é da União. Agora, se a responsabilidade civil for imputada ao ente sobre o qual se intervém, Estado, Distrito Federal, se o interventor praticar qualquer ato de gestão aqui, mas que não esteja decorrente do decreto. Então, a gente tem duas situações. Se o interventor praticar atos que estão no decreto, a responsabilidade é da União. Se os atos praticados incorrerem em danos e não estiver no decreto, essa responsabilidade cabe aos estados e ao município, ou seja, àquele que sofreu a intervenção. Feito? Tudo bem? Feito, mas espera nós anotar aí, prof. O Monte Serra não entendeu. Explica de novo, enquanto isso a gente anota. Rapidinho. Não tem pressa não, Monte Serra. Pressa de se bem que vocês têm aula daqui a pouco, né? Não, mas tem intervalo ainda. Se o interventor pautado naquilo que está no decreto de intervenção,
né? Todo aquele passo a passo, se ele fez algum ato lá e que está lá no decreto, e esse ato causou qualquer tipo de dano ao cidadão, a responsabilidade, quem vai arcar com esse dano é a União. Então, se tiver no decreto de intervenção, a responsabilidade é da União. Agora, se o ato praticado, se a responsabilidade civil foi imputada ao Estado ou Distrito Federal ou ao município, aquele que sofreu intervenção, cabe ao órgão que sofreu a intervenção arcar com o dano. Então, ó, se ele praticou ato que está no decreto de intervenção, responsabilidade da União. Se foi fora do decreto, a responsabilidade é do Estado ou do município que sofreu a intervenção. Feito? Nunca vai ser do interventor, então. A não ser que ele pratique um ato que não esteja imputado nem no decreto e nem ao Estado. Tá? Até porque aqui, o que vai acontecer? Aqui, de qualquer forma, você vai requerer essa responsabilidade tanto da União quanto do município e vai ter, se identificar que esse interventor ele agiu com dolo ou culpa, aí eu tenho a possibilidade da União ou do Estado, no caso da União, ou do Estado e município, entrar com uma ação de regresso, tá? Mas você que se sentiu lesado, você jamais poderá entrar com ação direto ao interventor, porque ele é preposto, tá? Ele é como representado. É igual se você vai num órgão público e aqui o servidor público, no ato da sua atividade ali, causa um dano. Então, suponhamos que seja no Estado. Você pede alguma solicitação ao Estado e aquele servidor público, o ato dele causou-lhe um dano. Nessa situação, você também não entra com ação em relação àquele servidor público, porque ele é representante do Estado, naquele órgão. Então, você vai entrar com pedido de responsabilização ao Estado, e aí o Estado, né, vai identificar se aquele servidor agiu com dolo ou culpa, ele tem condições de entrar com ação de regresso. Aí o que ele vai fazer? Ele vai requerer, né, se ele teve que arcar com valor ou qualquer tipo de responsabilidade, ele vai requerer isso do servidor. Mas você diretamente ao servidor, não. Por quê? Ele está como preposto, ele está como representante. Nessa ação aí eu não coloco tanto o Estado quanto o funcionário público no polo passivo? Não. Porque não há litisconsórcio nesse sentido. Tá? Não há quem? Ixi. A senhora vai explicar, daí a senhora complica. Deixa eu voltar. Quando a gente coloca litis quem? Chama litis. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí, deixa eu voltar aqui. Professora, posso dar um exemplo? Deixa eu só voltar um pouquinho, Adri. Aí você dá, não tem problema não. O termo que eu usei chama litisconsórcio. O que é litisconsórcio? É a oportunidade que você tem de, no polo passivo ou no polo ativo de qualquer ação, você ter mais de uma pessoa. Então, quando você falou assim, professora, nessa situação eu não posso ter o Estado e o servidor público, eu tenho duas pessoas no polo ativo. Você é o autor da ação. Eu estou entrando, né? Eu vou falar assim, eu estou entrando com uma ação de danos em relação ao Estado por conta de um ato de um servidor em algo que eu solicitei ao Estado. Então, quando eu entro, só eu, Karina, em desfavor do Estado de Mato Grosso, eu tenho o autor, eu sou a autora e o Estado de Mato Grosso é o réu. Quando, né, você falou, professora, entra contra o Estado e contra o servidor. Aqui eu tenho duas pessoas no polo passivo. Eu sou a autora, polo passivo, os réus, Estado e o servidor público.
Quando eu tenho duas pessoas, isso a gente chama de litisconsórcio. Tá? Assim como poderia também, não só eu, Karina, mas Karina e Adriana entra com uma ação em desfavor do Estado. Eu também tenho litisconsórcio, mas nesse caso nós somos autoras, não somos réus. Tá? Neste caso, não vou entrar muito em meandros, até para não confundir, Michele, mas nesse caso não cabe o litisconsórcio, porque eu só posso imputar responsabilidade ao servidor público diante de um processo administrativo que declarou que ele causou dano por culpa ou por dolo, tá? Para isso eu teria que ter prova em relação a isso. E só quem pode garear esse tipo de prova é o próprio Estado. Não sou eu, pessoa física, por trás que estou requerendo dano em relação ao Estado. Tá? E você incorrer o Estado e o servidor público em termos práticos, quem tem o dinheiro é o Estado e não o servidor público. Então, cabe ao Estado, se ele entender que aquele servidor agiu de forma incorreta efetivamente, requerer a posteriori dele. Fala, Adriana, qual que é o seu exemplo? No caso, professora, o que aconteceu há algum tempo atrás? Uma viatura em perseguição, ela acabou por atingir um outro carro. Uhum. A dona do carro entrou contra o motorista que estava dirigindo a viatura. Foi-se encerrado o processo, teve que entrar novamente, justamente porque tinha que se entrar contra o Estado, e o Estado, sim, fiscalizar para ver se quem estava fazendo essa diligência, se estava em ocorrência, se não estava ou não, para poder o Estado fazer o pagamento, né? E depois ele verificar se quem estava correto ou quem estava errado. Cometeu erro. Né? É isso aí, porque o que acontece? O policial que estava dirigindo a viatura, ele estava no exercício regular do seu trabalho, tá? Então, o que tem que se apurar é se ele utilizou de excesso ou não, mas isso cabe ao Estado fazer, e não você enquanto pessoa física. E se a viatura abarrou o carro, a viatura é do Estado, não é daquele que está dirigindo. É claro que se fosse um particular, aí sim você entraria só em relação ao particular. Feito, gente? Mais alguma dúvida? Não? Tudo certo. Oi? Tudo certo, professora. Tudo certo? Então, beijo da Dia Cacá. Até a próxima aula. Ô, prof, sabe por que eu tô perguntando? Oi. Eu tô perguntando porque meu esposo, ele advoga para policiais do Estado. Certo. E ele faz isso, ele coloca tanto o Estado quanto o funcionário público no polo passivo. Peraí. Mas ele advoga... Peraí, vamos entrar em patamar. Primeiro assim, você acabou de dizer para mim que ele advoga para policiais, certo? Sim, ele advoga para policiais, mas também tipo, de um policial contra o outro. Entendeu? Então, só que aí agora você vai perguntar para ele o seguinte: qual é o tipo de ação que ele está requerendo em relação ao policial, em relação ao Estado? Porque é o seguinte, porque se ele estiver defendendo esse policial no exercício da atividade, entendeu? E aí esse policial ele pode estar se defendendo de alguma situação, mesmo que ele esteja entrando com uma ação, tá? Ele pode estar defendendo de uma situação que ocorreu no exercício da atividade e está incorrendo a culpa em um outro policial. E aí eu tenho uma situação completamente diferente, que aí a gente não está falando de indenização. Não, ele fala de ação de indenização. Sim, mas aí o que acontece? Aí tem que identificar se essa indenização é no âmbito civil ou se é no âmbito do direito administrativo. Aí eu tenho outra situação, porque essa ação, provavelmente, se ele pediu o Estado e requereu o litisconsórcio de um outro terceiro, de um outro policial,
Ele provavelmente está incorrendo no dano por ato daquele policial, mas no exercício da atividade. E não porque aquele policial, lá em atividade, bateu no carro dele, tá? São âmbitos diferentes, não pode misturar aí as searas. Porque aí a gente tem, eu estou falando aqui, quando eu falei de você ir até um serviço público e esse servidor público te causar algum dano em decorrência da atividade que ele está fazendo, a responsabilidade é do Estado, não é dele, tá? E da mesma forma, agora, lá no direito administrativo, isso, o âmbito do direito administrativo, isso acaba tendo um cunho diferente. Então eu vou te dar uma tarefa, Michele. Tá? Entendi. Você vai perguntar para o seu esposo qual é o âmbito que ele usa o litisconsórcio nas ações dele dessas indenizatórias. Porque ele também pode chamar o outro policial, mas não necessariamente que ele vai ser legítimo para estar lá. Agora, se for no âmbito administrativo e do contexto que o seja, aí sim cabe. Tá? Então, verifica com ele. Qual que é o tipo de ação para você trazer na próxima aula, hein? Ô, prof, é que ele tá falando aqui, eu não consigo repetir o que ele tá falando. Bom, coloca ele para falar. Bom dia, tudo. A minha esposa, ela tá meio... Infelizmente, eu sou representante de policiais militares. Eu tava falando para ela que o policial militar, muitas das vezes, ele é indenizado no polo passivo da ação. Fez alguma coisa, a pessoa representa ele contra ele administrativamente e judicialmente. Eu estava dizendo para ela que muitas vezes, às vezes, o advogado, de forma equivocada, coloca o nome do policial no polo passivo. Eu entro com pedido de legitimidade passiva e algum juiz acata. Eu tenho uma ação, por exemplo, que o cara entrou contra o policial e contra o Estado e o juiz mandou citar os dois. Só que lá na frente... ele extinguiu a ação, mas eu tenho algumas ações onde eu estou representando o policial no polo passivo e eu entendo que ele é parte ilegítima na ação. Sim, sim. Prosseguimento de ação de indenização. Viu, Michele? É o contrário, ele tá representando o polo passivo de alguém que foi requerido, mas ele realmente é ilegítimo, porque se ele estiver no exercício da sua atividade profissional, cabe ao Estado arcar e se entender que ele agiu com culpa ou dolo, aí tudo bem, o Estado vai entrar com ação de regresso, não o particular em relação a ele. Feito aí, Michele, ó, ele te salvou, né? Nem vai ter tarefa para casa. Não, pois não, porque eu preciso entender, porque tem muitas coisas, prof, que no livro é uma coisa e na prática é outra, né? E aí, aqui em casa, é ele que me ajuda. Então, eu preciso entender essas diferenças aí, senão eu fico louca depois. Então, tá feito. Gente, ó, no mais, boa Páscoa para vocês. Ó, um beijo da tia Cacá e até terça-feira pela manhã. Terça-feira a gente fala, eu achei que eu fosse conseguir falar de Tribunal de Contas hoje com vocês, não consegui. Mas Tribunal de Contas é 4 ou 5 slides só. E depois não, a senhora tá dando uma quantidade de matéria que a senhora não conseguia dar em sala de aula, não. Nunca que eu escrevia tudo isso de coisa aqui, pelo amor de Deus. Agora, tem um lado bom dessa coisa online, né? Porque a gente acaba não se dispersando muito e a coisa vai fluindo até de forma mais gradativa do que seria na aula. Gente, ó, fui agora, hein? Beijo! Tchau. Até mais! Tchau.